poderá nos defender? O assistente social, Canal Chapolinos. Eu já te falei. Olha, tem uma pessoa aqui que perguntou, ó, tem pessoas que ficam olhando pro meu filho, e para mim, pois meu filho fica andando para lá e para cá, quando o ônibus demora. Então, ele está sobrecarregado porque saiu da rotina dele. Não fica achando estranho, porque aqui tem um velho de 55 anos, que quando eu estou preocupado com alguma coisa, eu estou atendendo o telefone, eu ando em círculo pela sala, pelo estacionamento, pela rua, onde eu estiver. Atendi o telefone, é um assunto demorando, eu já começo a andar em círculos. Então, eu até ajudo um pouco, porque eu estou ensinando meus maus hábitos para minhas crianças. Então, eu tenho criança que fica muito agressiva dentro da sala, aí o pessoal me chama, fala assim, Nil, o Lucas, ele descompensou. Aí eu vou lá, pego ele e saio com ele andando ao redor da escola. Aí ele acalma. Então, eu ensino as minhas formas de compensar, de me estabilizar, para as crianças que eu vejo que os pais, assim, infelizmente nós temos muitos pais que só jogam a criança lá dentro. Não conversa com a criança, às vezes nem se despede com a criança, é uma coisa meio estranha. A Juliana, ela fala assim, é muito importante o diagnóstico não apenas para tratamento, mas para que a pessoa possa se entender e se aceitar, assim como os demais que fazem parte do ciclo de convivência. Estou percebendo alguns sinais no meu filho de 11 anos, alguns tiques, falta de atenção, falta de foco, mas de demais, ele se perde no que está fazendo, qualquer coisa tira o foco e preciso falar a mesma coisa 1000 vezes. Às vezes pode ser um TDAH, mas às vezes pode ser um problema de processamento auditivo. Deixa eu tentar explicar para vocês, não sou fono, né, mas só para dar uma ideia. Eu já fiz essa brincadeira com o Renato. Renato, sabaca, coxa, samalhote, preguiçoso. Então, nessa frase, vocês entendem Renato e preguiçoso. Mas o que está no meio vocês não entenderam, porque eu falei 3 palavrinhas que são animais em russo. O que acontece? O transtorno do processamento auditivo faz isso. Você entende uma palavra, você ouve tudo, mas você não consegue entender o que as palavras significam. Então, você não tem como fazer o que a pessoa pede, porque você não sabe nem o que ela pediu. E no autista, a gente já tem um outro problema. Vocês sabem que o autista, ele não tem o abstrato desenvolvido, né? Então, por exemplo, quando você vai na escola, você estudava, você sempre o professor falava assim, qual a moral da história? Para uma criança autista, a gente olha assim e fala, qual a história? Porque a palavra moral para a gente não existe, porque não é uma coisa concreta. Eu sei o que é telefone, eu sei o que é banana, eu sei o que é colher, fogão, um monte de coisa eu sei, porque está no concreto. Mas palavras abstratas, a gente não consegue compreender. Eu, por exemplo, não tenho como entender línguas, né? Porque eu sobrecarrego o meu dia a dia, porque as palavras abstratas, por exemplo, para mim já é um outro idioma, né? Então já fico sobrecarregado por essa transcrição. Então, se o seu filho, por exemplo, está aprendendo geografia, a professora fala assim, olha, quais são os países que fazem fronteira com o Brasil? Então ele sabe que é países e Brasil. O que é fronteira? Fronteira é uma coisa abstrata, então ele não vai saber responder. Então não é que ele vai mal na escola, ele não entende a maior parte do vocabulário que a professora fala. E a professora de português, gente, lamento, mas não sei língua portuguesa até hoje. O máximo que eu sei é artigo definido e indefinido. O restante, porque língua portuguesa usa muitas palavras abstratas. Então a professora ficava falando para mim, era como se fosse uma pessoa falando outro idioma. Aí ela perguntava, entendeu? Eu olhava para ela e falava assim, ela quer que eu balance a cabeça. Eu vou balançar a cabeça para ela parar de me perguntar. Não sabia nada. Eu só balançava a cabeça para ela parar de falar, né? Então, muitas crianças têm esse problema. Agora, se você tem uma pessoa, uma professora que entende isso e só explica no concreto e usando figuras, a criança ela é alfabetizada mais rápido. Então, é bem diferente. A criança autista, ela não entende palavras abstratas. Numa frase que a gente fala, o que a gente mais tem palavras abstratas, a criança não vai entender praticamente nada.